E o nosso convidado aqui na Baixada Santista, o expedicionário de paramotor, Lu Marini, muito obrigada pela presença. É isso, prazer é meu de estar aqui. E já começo te perguntando como começou essa paixão. É algo que você cultivava assim desde a juventude, desde o início? Como que foi isso? Sim, acho que eu sempre tive desde a adolescência a vontade de querer voar, né? E aí eu descobri o parapente, né? Estava em Santos, daí aprendi a voar de parapente aqui em Santos, que na verdade foi em São Vicente, no Morro da Asa Delta ali. Aí eu comecei a voar de parapente, né? Aí voei, fiz vários voos de parapente, enfim, os anos foram se passando, enfim. Aí eu descobri que na Europa tinham inventado o paramotor. Sim. Tá? Porque qual que é a diferença, né? O parapente, para eu voar, eu só consigo voar onde tem o lift da montanha, Sim. Por isso que o pessoal fica voando na frente da montanha, Sim. Onde tem bolha térmica. E a gente sabe onde tem bolha térmica, onde tem pássaro voando. Tá. Então, porque ele fica voando sem bater as asas, então a gente sabe que tem uma bolha térmica. Então, se eu encostar ali, eu pego e subo, né? Aí eu descobri que tinham feito um equipamento para pôr nas costas. Sim. Aí eu fui para a Europa e conheci o paramotor. Aí aprendi a voar lá, tal, com um amigo meu, com o Ramon Morilos. E ele te dá autonomia, né? Te dá autonomia de voar. Aí eu peguei, trouxe para o Brasil e comecei a voar de paramotor aqui no Brasil. Aí chegou um ponto assim que eu já não sentia mais prazer em pegar meu paramotor, colocar nas costas, voar e pousar. Uhum. Eu queria fazer algo mais. Sim. E aí veio a ideia de começar a fazer expedições de paramotor. Entendeu? E aí começaram as suas viagens mesmo. Porque daí eu falei assim, não, eu quero usar o que eu faço para um bem maior, entendeu? Para mostrar o Brasil. E isso virar documentário para que as pessoas, isso fique para gerações, entendeu? Sim. Fique para gerações, né? Mostrando o Brasil por um outro ângulo que é voando. E aí foram diversas regiões aqui no Brasil. Sim, foram. A primeira expedição que eu fiz foi todo o litoral do Brasil. Eu decorei do Rio Grande do Sul e pousei no Rio Grande do Norte, né? Então, voando todo o litoral, e aí vai pousando, vai conhecendo as cidades, os lugares, enfim, né? Então, foi a minha primeira expedição, assim. Foi uma expedição longa, né? Bastante longa, mas eu percorri todo o litoral do Brasil. Então, foi a minha primeira, assim, expedição, minha primeira experiência, assim, né? Certo. Isso acabou sendo veiculado na televisão, né? Em episódios, enfim, e se transformou também num livro. Que bacana. Então, e tiveram algumas regiões que te chamaram a atenção? Tem, né? Assim, foram vários lugares, né? Então, logo depois de fazer o litoral, eu fiz o Pantanal do Brasil, voei no Pantanal, então pude conhecer lá o Pantanal, enfim, né? Depois eu fiz toda a extensão da Transamazônica. Né? Então ali eu pude ver a floresta amazônica, pude ver do alto, aí obviamente a gente presencia, né, um pouco de desmatamento, da destruição da mata, então eu pude ver um pouco isso voando, entendeu? Então a Transamazônica foi uma experiência muito boa, né? E conhecer um pouco toda a região, né? Pois é, e você é o único, né, expedicionário de paramotor a sobrevoar um vulcão em atividade? Como que é isso? Então, eu tinha o sonho de fazer o recorde de altitude, mas eu queria fazer num vulcão ativo. Aí, no México, tem que eles chamam de eixo vulcânico. Ele vai do Pacífico ao Atlântico. Tem vários vulcões, né? E um deles é o Popocatépetl, que é um vulcão ativo, né? Então eu fui para o México e comecei a sobrevoar todo o eixo vulcânico, e aí cheguei no Popocatépetl. Daí cheguei no Popocatépetl, sabia que eu já tinha estudado, eu tinha problemas para enfrentar. O ar rarefeito, eu fui com oxigênio auxiliar. Então fui com oxigênio que é no meu nariz, e aí quando eu começava a sentir o efeito da hipóxia, que a gente chama, né? Que é euforia, dor de cabeça, tal, náusea, eu liguei. Né? E a fumaça eu fiquei observando e tal, e não pegou nada. Daí eu fui e consegui subir a 5.013 metros de altura e fazer o recorde mundial de altitude. 3 semanas depois que eu sobrevoei, ele explodiu. Ele entrou em erupção. Aí eu brinco, né? Acho que ele ficou nervoso que eu passei em cima dele. Então. Obviamente não aconteceu nada, não teve ferido, não teve nada, não aconteceu nada e tal. E ele assim, ele é um vulcão que, por ser ativo, vira e mexe assim, ele entra em erupção, é normal. E muitos locais também
paradisíacos, né? Daquela beleza singular. Sim, sim, né? Tem vários lugares, né? Porque depois eu comecei a sobrevoar os rios do Brasil, né? Todos os rios, eu sobrevoei todos os rios, Araguaia, Tocantins, né? Obviamente algum deles vem do que a gente não gosta de ver, como foi o Tietê, que a gente vê a poluição, né? Vê o descaso do rio, enfim, que ele começa principalmente em São Paulo. Aí dá quase do final, que ele deságua no Rio Paraná. Então quase no final dele ali, daí ele já fica totalmente limpo. Né? Então assim, a gente vai acompanhando isso, né? Eu decolei da nascente dele, em Salesópolis, aí fui seguir toda a extensão do Rio Tietê. Né? Então, Tietê foi uma experiência assim para também mostrar tal, e aí fiz todos os rios do Brasil, né? E tive a oportunidade dentro dessas minhas expedições, que foi uma coisa muito legal assim, pousar em muita tribo indígena, entendeu? E os índios assim sempre me receberam muito bem assim, sabe? Conheci um pouco da cultura deles, da forma de vida deles e tal. Teve até uma coisa assim emocionante numa índia que eu pousei, numa tribo que eu pousei, porque tinha uma indiazinha. Até no vídeo tem, é uma indiazinha. Aí ela me viu, foi lá, me recebeu, me abraçou e tal, enfim. A hora de ir embora, ela não quer, não, fica, não vai embora, por favor, fica mais aqui. Então eu falei, eu tenho que ir embora, tenho que seguir minha expedição, né? Sim. Então assim, também sempre fui muito bem acolhido, assim, né, pelas tribos indígenas, conhecendo um pouco da cultura deles também, né? E aí você acaba também aprendendo muita coisa nessas viagens, né? Sim, muita cultura dos lugares, enfim. A minha penúltima expedição foi pelo estado de Minas Gerais, né? Nem todas as expedições que eu fiz foram felizes, né? Tinha uma expedição que eu não queria fazer, eu falei, eu vou sofrer, eu não quero fazer e tal. Mas daí eu falei assim, o outro lado falava, Marlene, você tem que fazer, que isso tem que ficar registrado. Uhum. Que foi 1 ano depois do desastre de Mariana. Uhum. Daí eu fiz toda a extensão do Rio Doce, né? Registrando, conversando com as pessoas que perderam todo aquele desastre lá, né? Então, mas era uma coisa que no final eu tinha que fazer, né? Eu tinha que fazer, porque para ficar registrado, que nunca se esqueçam aquilo que aconteceu, né? E aí sim, o que acabou acontecendo, além disso, de documentar, de virar documentário e tal, eu criei a exposição TRR, que é uma exposição que já rodou o Brasil, enfim, né? Que tem fotos, vídeos, enfim, relatos, enfim, de todas as minhas expedições. Sim. E tem uma outra coisa que é bem legal, que é o simulador de realidade virtual de voo de paramotor único no mundo. Que legal. Que eu criei. Então a pessoa senta no meu paramotor, põe o óculos e vai voar exatamente como eu vou. E isso você leva para suas exposições? Nas exposições. Em todas as minhas exposições tá lá o simulador, né? E aquilo, voltando à tua pergunta, o que eu queria fazer? Chegou um momento na minha vida que eu queria fazer algo, né, para os jovens, entendeu? Por quê? Pela história de vida que eu tenho, entendeu? A coisa que eu mais escutei na minha vida, Marlene, você não vai conseguir. Tudo que eu falava, eu vou fazer agora, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E eu não entendia por quê. Eu falava, caramba, por que você fala para uma pessoa que você vai fazer uma coisa, a pessoa fala que você não vai conseguir? Aí eu entendi por quê. Porque na verdade a gente é um espelho. Então quando eu falo para uma pessoa que eu vou fazer alguma coisa, quando ela olha, ela não me vê, ela se vê. Sim. E por ela não conseguir, ela acha que eu não vou conseguir também, né? Então o que acabou acontecendo? Eu queria fazer algo mais. Eu queria fazer algo mais para a sociedade. Aí eu peguei e comecei a fazer palestras para alunos de escola pública do Brasil inteiro, né? E ali eu falo um pouco da minha experiência, ensino sobre a vida, sobre os desafios que eles vão ter, sobre a importância de acreditar, enfim. E é muito legal, assim, porque assim, eles entendem a mensagem. No final da exposição, da palestra, né, é uma loucura, assim, porque termina, eles vêm tudo em cima de mim, querendo abraçar, querendo, né, obrigado e tal. Então, assim, acho que é a minha contribuição, assim, para esses jovens de mostrar que tudo é possível, basta eles acreditarem, que não é fácil. Aliás, nada na vida é fácil. Sim, é. Né? Mas eu falo para eles uma coisa que é interessante. Tem uma condição que eu preciso ter para poder decolar, para poder subir, que é o vento contrário. Sem o vento contrário, eu não consigo subir. Né? Então, assim, o vento contra
não é para nos derrubar, é para nos fortalecer, para assim, às vezes as coisas contrárias que acontecem são para a gente fortalecer e seguir, né, e aprender com aquilo e seguir em frente, né. Então é isso que eu tento passar e tenho conseguido, graças a Deus, é que eles saem, meu, bem emocionados, assim, falam, meu, nunca vou esquecer o que você falou, e obrigado, tá, é bem legal. E tem toda essa questão ambiental que a gente está vendo e você teve a oportunidade de visualizar mais de perto, né, por um ângulo bem melhor, essa situação dos locais que estão com essa degradação do meio ambiente. E cada dia que passa a gente tem visto, né, e você pode falar melhor para a gente, essa necessidade mesmo da preservação, sim. Até pela questão das próximas gerações. Sim, acho que eu vi muita desmatamento, né? Vi muita destruição de mata ciliar, que é uma mata importante, né? Porque ela serve para o rio a terra não cair no rio, e serve também de via de transporte de pássaros, de animais, enfim. Então, eu, obviamente, voando, eu vi muito desses problemas, né? Se não fizer nada mundialmente, enfim, no Brasil, se não tivesse cuidado com o meio ambiente, com a preservação das matas, enfim, né, vai tudo mudar. E já tem data aí sua próxima expedição? Podemos falar dos planos. Então, eu tô esperando, tem uma expedição que eu quero fazer, que está assim, teoricamente preparada, desenhada, que eu fiz a Transamazônica, a floresta, eu quero fazer o Rio Amazonas. Estou ensinando o rio, né? Então o projeto ele praticamente está pronto, agora a minha equipe está trabalhando justamente no patrocínio, né? Empresas que queiram patrocinar essa minha expedição, né? Tá certo. Olha, eu quero agradecer demais pela sua presença. É isso. E volte mais vezes para trazer mais novidades a respeito das suas expedições para a gente. Sim, tá bom. Vai voar? Olha só, me falta um pouco de coragem.